Gente, boa noite. É um prazer muito grande estar ministrando a palavra a vocês. Que o Senhor me dê graça para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer fazer, o texto no qual Ele quer conduzir e liderar a nossa igreja. Nós estamos numa série de pregações sobre grande comissão e o Espírito Santo. E antes de ir para o texto no qual eu quero expor para vocês, eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta, talvez você já saiba a resposta ou não, mas ela é muito mais para que a gente reflita sobre como é e como está a nossa estrutura de pensamento referente ao tema. A pergunta é: o que vem à sua cabeça no exato momento que eu digo grande comissão? Talvez seja uma junta missionária, alguém que vendeu tudo que tinha para se dedicar ao campo missionário. E isso não está errado, ok? E o outro ponto é, dentro de grande comissão, nós pensamos sobre igreja? Dentro do tema grande comissão, nós pensamos igreja? Talvez aquilo que a gente pensa primeiro são sobre juntas missionárias, sobre um casal que nós conhecemos que vendeu tudo para ir para o Nordeste. Isso não está errado em si. Mas o ponto que eu quero trazer para que a gente venha refletir é: nós pensamos sobre igreja? Igreja é o corpo vivo no qual o Senhor escolheu revelar-se a todos os posteriores à sua primeira vinda. Eu gosto da frase que a obra de Deus ela não é desencarnada. Então, o Senhor, em sua infinita soberania, escolheu a igreja como meio no qual ele se revela. E essa igreja que se revela o Filho, ela também é o agente no qual, preste atenção, a igreja é como ele escolheu revelar-se. E a igreja é o agente no qual o Senhor liderará e fará todo o povo conhecê-lo até o dia do seu retorno. Então, o Senhor, em sua infinita soberania, escolheu se revelar através da igreja, e essa igreja faz isso, exercita isso, vive essa realidade até o dia do seu retorno. Compreender a grande comissão está totalmente conectado em viver a realidade do corpo de Cristo. Não existe outra forma de pensar a grande comissão a não ser fazendo parte do corpo de Cristo. Um corpo que funciona, um corpo ativo, que tem todas as suas articulações, suas juntas, é um corpo que está em constante movimento. Pega uma pessoa que está acamada por muitos e muitos anos. No decorrer do tempo, você vai perceber que ela perde a musculatura, que ela perde peso, ela começa a criar escaras nas costas. Você olha para um carro que está parado há muitos e muitos anos no mesmo lugar. A embreagem não funciona mais. Os vidros talvez estejam quebrados. Um corpo de verdade, vivo e ativo,
é um corpo que se movimenta. Um corpo que não é um fim em si mesmo, mas que está em constante movimento. Assim é a atuação do corpo de Cristo na terra, em movimento. Lembra da frase final da pregação do Mateus? Na Bíblia King James, a tradução não é ide, mas é indo. Então isso nos lembra sobre constância, sobre estar caminhando, sobre estar perseverando, estar indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Mas se lembre, você como igreja, você, Bianca que está ali fora, nós fazemos parte desse corpo que anuncia as boas novas. Não para aqui. Não para no domingo, não para na quarta, não para no sábado. Um corpo vivo se movimenta. Se nós não estamos nos movimentando, algo de errado está acontecendo conosco. Nós não estamos nos conectando com o cabeça. Isso é só uma reflexão sobre grande comissão e o Espírito Santo e o papel da igreja. O texto que eu quero expor para vocês hoje está relacionado à pregação do Evangelho, à grande comissão, a viver um corpo ativo e vivo. E vocês vão notar que muitos dos paradigmas e desafios presentes nesse texto, eles podem até se assemelhar com os dias de hoje. Não com o mesmo padrão, não com o mesmo nome, mas talvez o mesmo desafio. O texto no qual eu quero expor para os irmãos é Atos, capítulo 10. Texto esse que as crianças estão aprendendo desde o começo do mês. Elas têm aprendido sobre Atos, capítulo 10. Amém? Todos acharam? Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10 faz parte do livro de Atos, que foi escrito por Lucas por volta dos anos 60 depois de Cristo. E Atos tem o propósito de ser uma defesa da fé cristã e mostrar a expansão da igreja primitiva, que é um movimento de expansão dela pelo mundo todo. Então, quando você pensar em Atos, lembre-se de igreja, lembre-se de pregação do evangelho, lembre-se de pregação do evangelho não somente para os judeus. Amém? Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é: Cornélio era um simpatizante. Porém, ser um simpatizante dos costumes judaicos, dar esmolas, orar, não te torna alguém salvo. Ser simpatizante de práticas espirituais e até envolver a sua família nelas, não necessariamente salva. Cornélio, ele era um gentil,
praticante das práticas do judaísmo. Alguém que não era circuncidado, mas tinha o respeito do povo e adquiriu, recebeu, praticou tais práticas, como as esmolas e as orações. Cornélio era um homem de confiança do Império Romano, que era o governo da época. Para vocês terem ideia, a cidade na qual Cornélio estava era a cidade central de comércio. Então nós tínhamos um homem gentil, que era adepto às práticas do judaísmo, que tinha um cargo de autoridade, que governava em média 100 outros soldados. E detalhe, era onde geralmente o governador residia. Cornélio tinha um cargo de suma importância para a época. Atos 10, versículo 3 e 4. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, olhando, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Então, mesmo sendo alguém que não era salvo, o Senhor ouvia e recebeu as orações de um homem. Quão precioso é aprender com isso. Quão precioso é aprender com a história de um homem que teve as suas orações escutadas pelo Senhor. E sabe o interessante? Eu e você também temos as nossas orações escutadas pelo Senhor. Talvez um anjo não tenha aparecido para você ainda. Talvez você não tenha tido uma experiência tão impressionante como a de Cornélio. Mas o Senhor recebe as nossas orações. Quando você pensar que o Senhor está longe ou distante, lembre-se de Atos 10, 3 e 4. O Senhor recebe as suas orações. No decorrer da história, a partir do versículo 5 até o versículo 8, existe a instrução para que soldados sejam enviados para buscar um homem chamado Pedro. Aquele anjo deixa o recado para que seja buscado Pedro na cidade de Jope. Atos, capítulo 10, versículo 9 ao 22.
nós temos a introdução do outro personagem dessa história, que é o próprio Pedro. Pedro, ele estava na cidade de Jope, perto da hora sexta daquele dia, e ele subiu ao terraço para orar. E o que acontece? Versículo 10. E tendo fome, quis comer, e quanto preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Atente-se ao versículo 13. A voz orienta para que Pedro vá lá, mate e coma. Aqui, nesse momento, nós temos o início da quebra do paradigma cultural. E eu vou abrir um parênteses, porque parece que fica muito mais ilustrado para mim e para você quando nós vemos um judeu que não se misturava com um gentil, um judeu que não pregava para o gentil, um judeu que não sentava na mesa com o gentil. Entendendo que isso era um paradigma cultural, ok? Guarde essa palavra, paradigma cultural. Agora, quais são os paradigmas culturais de 2024 que eu e você temos impedido para que a pregação do evangelho aconteça? Quais lugares na mesa nós não estamos sentando? Quais pessoas nós não estamos convidando? Nós vamos ver no decorrer da história que Pedro obedece. Mas e nós? E nós? Para nós é muito fácil falar do paradigma cultural dos outros. E o nosso? Aonde nós temos negligenciado a pregação do evangelho? Isso nós podemos falar sobre um povo étnico-cultural, uma comunidade alternativa. Não necessariamente precisa ser um país ou um povo específico. Nós precisamos nos lembrar que o nosso Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Pedro, ele é um exemplo de alguém que quebrou paradigmas. Porque lá em Gálatas, não precisa abrir, mas depois você pode ler. Gálatas 2, do versículo 11 ao versículo 21. Esse livro, essa carta escrita por Paulo, ela foi escrita 3 anos antes do livro de Atos. E em Gálatas 2, nós temos o mesmo Pedro sendo corrigido por Paulo, porque no momento que chegam os judeus, ele sai da mesa do povo gentil. 3 anos depois, o que acontece? O mesmo Pedro recebe uma direção do Senhor. Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa
alguma comum e imunda. Versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e quem tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, nós temos todos os personagens da história começando a se conectar. Um homem gentil, fiel em suas esmolas, em suas orações, recebe a visita de um anjo. Esse anjo dá a instrução para que chamem a Pedro. Pedro recebe uma visão no qual ele não poderia negligenciar aquilo que o Senhor tinha tornado puro. E acontece a obediência de Pedro, no versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Esse é Pedro. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Esse nome Jope é familiar para você? Existiu um homem que recebeu uma palavra de Deus para ir até Nínive, porém ele foge para uma cidade portuária chamada Jope. O que acontece? Esse homem é engolido por um peixe. E dessa mesma cidade, Pedro é chamado ao Senhor, pelo Senhor para pregar para um gentil, um povo que ele não gostava tanto, e ele obedece. Existe um trocadilho no nome do significado da palavra Jope, que no seu original ela significa beleza. A beleza de Deus de quebrar paradigmas. A beleza de Deus de nos despertar. E hoje ele não precisa colocar a gente na boca de um peixe, depois no seu estômago. Mas ele nos deixou o seu Espírito para nos convencer do nosso pecado, para nos fortalecer quando nós, naturalmente, pela nossa natureza pecaminosa, não desejarmos pregar o Evangelho. Hoje, nós não precisamos ter uma visão
com animais e com o véu vindo do céu, para nos lembrar que existem paradigmas nos quais precisam ser ainda quebrados. Pessoas que ainda não ouviram sobre as boas novas. Enquanto eu prossigo para o meio e fim da pregação, eu quero que você já reflita quais paradigmas, a partir de hoje, você precisa quebrar. Quais paradigmas, a partir do dia 28 de julho, nós, como igreja, precisamos ultrapassar, superar. Fique refletindo sobre isso. Converse no GC sobre isso. Mande mensagem para o seu irmão sobre isso. Compartilhe o seu desafio. Atos 10, versículo do 25 ao 35. Nesses versículos nós temos o quê? O primeiro diálogo entre os personagens dessa história. Então existe o diálogo de Pedro e Cornélio. Atos 10, 25 diz assim: E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem como você. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: Vós bem sabeis que não é lícito a homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar? Disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum a esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Perdão. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Aqui nós temos Pedro entendendo o plano de Deus. Pedro entendendo João 3,16. É um trocadilho, eu sei. Pedro entendendo João 3,16. Entendendo que o Senhor morreu não só para que judeus sejam salvos, ainda que é o povo que o negou, mas em sua bondade e misericórdia, ele nos inseriu na videira. E agora nós, gentios, e agora, naquela época também, os romanos, representados por Cornélio, podiam ter paz com Deus para sempre. Do versículo 36 ao 43, nós temos Pedro pregando o evangelho. Diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis,
veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Não existe outro meio de conversão a não ser pela pregação do evangelho. Pedro não vai até Cornélio para fazer um joinha para ele. Muito bem, continue nas suas esmolas e nas suas orações. Não, Pedro vai até aquele lugar e começa a expor para o povo que estava reunido naquela casa o evangelho. A quebra do paradigma não é simplesmente ser um simpatizante e não ter discriminação com as pessoas. A quebra do paradigma é sentar-se com a pessoa, por mais diferente que ela seja, de onde for, e expor o evangelho. Ponto. Não podemos negociar a pregação do evangelho. Não existe só o ser alguém compassivo, empático, ou só o cara que usa palavras bem recatadas e evangélicas. Não! Os dois fazem parte de uma coisa só. A hospitalidade, a empatia, a misericórdia, ser misericordioso, anda junto com a pregação do evangelho. Não podemos negociar a pregação do evangelho. Enquanto Pedro estava ali, sendo liderado pelo Espírito na pregação do evangelho para o povo gentil, acontece algo que eu e você oramos e ansiamos, que é a descida do Espírito. Irmãos, eu acredito que nós não vemos o poder de Deus sendo derramado sobre povos, porque nós não temos expectativa no Evangelho. Nós não temos esperança no Evangelho. Nós não temos esperança naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele vai fazer. Nós não ansiamos. Nós não perseveramos. Nós somos infiéis. Nós, eu e Esperança, somos como trapo de imundícia. Nós negociamos o Evangelho.
a falta de anseio pelo derramar de Deus é um dos sinais da nossa negligência do Evangelho. Porque o Senhor prometeu tempos de refrigério antes do fim. E o Senhor prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Nós vemos aqui em Atos 10, 44 ao 48, enquanto Pedro está pregando, o Espírito vindo sobre o povo que estava reunido naquele lugar, com anseio e expectativa. Um povo que, diferente de nós brasileiros, não sabia ou tinha um costume da avó, da bisavó, da mãe, da tia, falar sobre Jesus. Povo romano, cheio de deuses, ídolos. Eles estavam com expectativa sobre aquilo que Deus poderia fazer, sobre quem era esse Senhor. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Na presença de homens judeus, Pedro faz o questionamento: como poderemos negar o batismo, sendo que há evidência que o Senhor também ama o povo gentil? Você lembra de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12, onde Paulo fala sobre a diversidade dos dons? Então, Paulo ele fala sobre os dons do Espírito. Aqui nós vemos o termo dom também. Porém, pela tradução da palavra na qual Lucas optou em escrever, ele não quer tanto enfatizar a diversidade dos dons. Porque quando Paulo fala dons, é a palavra carisma na tradução, que se refere à diversidade dos dons. Só que quando Lucas fala dom, se refere à palavra dorea, que é presente ou dádiva. Lucas enfatiza a dádiva e o presente de Deus, ainda que existiu a evidência dos dons do Espírito atuando ali. Pessoas falando em outras línguas, assim como nós vimos nos versículos anteriores, no versículo 46, mas Lucas quis enfatizar o Espírito Santo sendo derramado sobre gentios como um presente, uma dádiva. E, por último, mas não menos importante, o batismo e a inclusão no corpo de Cristo. Se não podemos negligenciar a pregação
do Evangelho, a hospitalidade, o ser manso, humilde, misericordioso, não podemos negligenciar. E para a evidência da inclusão na família de Deus, não pode se negar o batismo. Nós começamos refletindo sobre o que nos vem à cabeça quando nós pensamos sobre grande comissão. E eu acredito que a partir de agora, nós precisamos pensar como isso está totalmente conectado com a igreja. O estilo de vida que nós devemos viver é um estilo de vida semelhante ao de Pedro e Cornélio. Ambos, cada um deles, na verdade, nos ensina sobre obediência à palavra de Deus, acima dos paradigmas culturais. Hospitalidade e a pregação do Evangelho. Existem alguns personagens que não têm nomes citados aqui, mas estavam pessoas reunidas na casa de um homem gentil. Cornélio exercitou a hospitalidade. Cornélio abriu a porta da sua casa. Cornélio, naquilo que sabia, instruiu a sua família. Não podemos, o estilo de vida que nós devemos viver é na pregação do Evangelho. Obediência à palavra de Deus é pregar o Evangelho, é ser hospitaleiro. Acredito que nos dias atuais, as formas de cooperarmos com a grande comissão, além de viagens missionárias, de cooperação com a plantação de igrejas, além disso, além de financiarmos pessoas que já estão no campo, nos dias atuais, a forma que nós podemos cooperar com a grande comissão é abrindo a porta de casa, entendendo que o Senhor chamou pecadores para sentar-se à mesa. Nós falamos sobre hospitalidade e talvez nós ainda não compreendemos a seriedade e a importância do assunto. Os nossos irmãos árabes, a cultura deles é fazer isso. Abrir as suas casas, a pregação do Evangelho. Detalhe, eles podem receber espiões ali. Eles podem ser mortos dentro dos próprios lares. E hoje nós temos esse tipo de problema? Não. Mas nós temos paradigmas. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai da glória, nós como igreja Zelo Esperança, pedimos perdão pelos paradigmas nos quais nós demos autonomia nas nossas vidas. A negligência à sua palavra, que nós demos autonomia na nossa vida. Senhor, por favor, lidera a comunidade Zelo Esperança para um lugar de arrependimento. Conduza-nos pelo seu Espírito a amarmos o seu plano, a amarmos aqueles pelos quais o Senhor também morreu. Livre-nos de ser um clube, Senhor.
Quebranta os nossos corações. Acaba com as nossas agendas. Nos ensina a amar aqueles que o Senhor ama, Senhor. Como receberemos judeus no fim dos tempos se nós não recebemos nem a nossa família em casa, Senhor? Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa pela nossa negligência. Nos perdoa em não obedecer a sua palavra como Pedro obedeceu. Lidera-nos ao estilo de vida de obediência à sua palavra, que não negocia a pregação do Evangelho. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém.